Feliz noite, mulheres e homens também, né? Que sentir no coração, sejam bem-vindos também. Muito bom quando os homens também vêm para o autoconhecimento. Edna, sua linda, você me fez chorar hoje, você e o pajé. Tava você e eu chorando. Não assisti ao vivo, mas assisti depois e embarquei lá naquela emoção. Que conexão, né? Que legal quando as coisas vêm do coração. Sandrinha, feliz noite, amiga. Como você está? Está aí na terrinha ou está trabalhando? Não sou mais sua vizinha agora. Mas antes de ir para São Paulo, eu apareço por aí. Eu achei incrível, Edna. E recebi mesmo, viu? Aquela oração dele, enfim. Muito mágico, né? Mesmo, né? E você também estava lá, né? No parque, com a conexão, com essa energia forte. Achei muito legal mesmo. Isa, seja bem-vinda, meninas. Vamos dar só mais um tempinho e a gente já começa a oração. Antes eu sempre faço a abertura, né? Eu trago algum tema pra gente abrir aí até essa egrégora. Eita, que delícia, Sandrinha! Manda um beijo aí pra sua mãe, pra Andréia, pra minha amiga Luna. E mulheres que estão chegando novatas, né? Aqui no meu Instagram. A gente tá numa jornada de 3 meses, tá? Da oração do perdão, da professora Cristina Cairo, onde ela nos ensina a fazer a oração do perdão por 3 meses, ou seja, por 90 dias, que é o tempo que a nossa psique leva para ter essa regeneração. E por que, Vera, eu preciso fazer a oração para o pai, para a oração para a mãe? Uma vez que eu acredito, né, que eu não tenho nada para perdoar dos meus pais são ótimos. Ou, Vera, o que meu pai ou que minha mãe fez é imperdoável. Então, meninas, para quem acha que não tem que liberar perdão, eu não tenho nada para perdoar dos meus pais, pela medicina egípcia, né, pela medicina, pela linguagem do corpo, né, que vem aí das emoções, né, e não o nosso corpo físico, tipo braço grande, ombros largos, não. Linguagem do corpo por detrás das emoções, por detrás das doenças, né, de todas as disfunções, de todos as dificuldades que a gente tem na vida. Seja em relacionamento, seja na profissão, seja na área profissional, qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha está relacionada com a nossa base. E a nossa base vem do nosso pai e da nossa mãe, né? Nós somos 50% mãe e 50% pai, nem mais, nem menos. Eu posso ser a cópia fiel da minha mãe, ou em aparência, ou em gênio, mas eu não sou 51% minha mãe, ou 100% minha mãe, 90% minha mãe. Eu sou 50% mãe, 50% pai. E nós, enquanto crianças, a gente traz essa culpa inconsciente, a gente culpa os pais que nos trouxeram à Terra. Ou seja, essa oração é a oração para os pais biológicos, tá bom? Inclusive pela pergunta lá da querida, que não foi a respeito da oração, né? Foi a respeito da síndrome, né, do ovário policístico, mas já servindo aqui. Verali, mas é comprovação científica, se eu fizer essa oração por 3 meses, o meu inconsciente vai liberar esse perdão e eu vou, sei lá, melhorar em tal área, né, que eu quero na minha vida?
Então, meninas, convido a vocês a entrar lá no site da professora Cristina Cairo. Aí vocês colocam lá, oração do perdão. Só em um post tem mais de 2.000 comentários com pessoas, tá? Tanto mulheres como homens, que fizeram essa oração e tiveram uma mudança de vida. Então aqui a gente está no caminho do autoconhecimento, no caminho que tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu fiz, não é que esteja errado ou não foi válido. Sim, foi válido, tem a sua veracidade, mas não está chegando no resultado que eu gostaria. Então, se aqui não foi infringir a minha ética, né? Eu não ver risco nenhum, eu vou tentar esse caminho, né? Porque é como eu costumo falar, nós, nesse mundo, nessa 3D, a gente não veio com consciência do entender. A gente pensa que entende, mas a gente não entende. A gente veio com a consciência de experienciar. Por isso que todos os dias, nas nossas atitudes, nos caminhos que a gente escolhe, a gente está o quê? Experienciando, né? Então fica aí o convite, tá? Mas é uma oração que foi canalizada por ela. E quem sentir no coração, quem se sentir à vontade e quiser tentar mais esse caminho, fica aí o convite. A oração, ela acontece entre as 8 às 9 da noite, né? Eu sempre coloco, porque eu preciso estar ajustando aí com a minha agenda. Amanhã mesmo, meninas, vai ser mais ou menos às 11 horas da manhã, porque eu vou precisar viajar, porque a gente não pode interromper essa oração do perdão. Verali, não assisti a live, rola lá no Instagram que tem a oração do perdão, tá? Aí você escolhe se você tá no dia da mãe. Aqui esse mês a gente tá fazendo dias pares para pai, dias ímpares para mãe, tá? Então, porque não pode, ficou 2 dias sem fazer, já tem que recomeçar tudo de novo. Feliz noite, Juliette. Então, assim, vamos lá. Eu recebi de uma querida, né, a pergunta. Eu acredito, né, que ela deve ter a síndrome do ovário policístico. Por que que eu acredito que ela tenha? Porque ela escreveu abaixo desse post. Ou ela tem, ou ela conhece uma pessoa muito querida que tenha. E não sei, eu acredito também que ela deve ser nova, né, nesse caminho do autoconhecimento. E ela fez a pergunta, tem comprovação científica? Então, meninas, as doenças, elas têm sim a versão dela lá na medicina tradicional, né, e que também é muito válida, tem a comprovação científica, mas aqui o meu trabalho, eu trabalho com a medicina integrativa, que está baseada nos estudos da ginecologia natural, na psicologia pré e perinatal, que vem estudar tudo que o bebê sentiu, interpretou e criou a dinâmica de vida dele, ainda dentro, né, da barriguinha da mamãe, e sobre o olhar também da medicina egípcia e da medicina chinesa. Então, quem quiser maiores informações, ou me chama pelo direct, ou pode ir lá no Google, medicina egípcia, ginecologia natural. O que significa, né? Porque até mesmo a metafísica, ela já comprova que toda doença, ela traz aí um desequilíbrio das nossas emoções, né? Por isso que até muitos tratamentos que são comprovados cientificamente, dá certo para algumas pessoas e para outras pessoas não dá certo, né? Ou eu me curo até um determinado período
e depois desse determinado período volta. Por quê, meninas? Porque assim, tô falando pelo meu olhar, tá? E outra coisa, como eu coloquei lá no final do textinho, né? O meu trabalho é de despertar da consciência e cura sim, até pela ginecologia natural, a gente faz tratamentos, não com os remédios industrializados de farmácia, né? Mas com a sabedoria ancestral, com as ervas, vaporização, com chás, né? Com banhos. Então, tem aí aquele que é tratamento que a gente fala mesmo, né? O tratamento natural. Então, meninas, até me perdi aqui. A metafísica, ela já comprova isso, né? Que toda doença, ela tem uma emoção que é desequilibrada. Voltei aqui. Então, por isso que muitos tratamentos dão certo para uma pessoa, é a mesma coisa, né? Que a gente está falando aqui do ovário policístico, ovário policístico, mas essa mulher se deu bem com esse tratamento e essa não se deu bem. Se curou por um tempo e depois voltou. Por quê? Porque são as nossas emoções, é o nosso sentir, né? Que tem a frequência de ativar, de desenvolver aquela doença. Então, essa linha que eu trabalho, né, da ginecologia natural, psicologia pré e perinatal, a medicina integrativa, ela não vê a doença só no físico, porque o físico pra gente, ele já é o sintoma do que a gente tem aqui dentro, né? Que a gente fala que são memórias do inconsciente, o que a gente tem gravado no nosso subconsciente, as crenças limitantes. Então, a gente trata o indivíduo como um todo, físico, mental, emocional e espiritual. Espiritual não tem conotação com religião, e sim por entender que nós somos uns seres, né, de almas. Nós somos espíritos, né, espiritual. Então, meninas, eu achei muito interessante o perfil dela até chama deusa, né? Então, eu achei muito interessante. Então, assim, eu tenho ovários policísticos. Eu tô fazendo um tratamento, né? Não tô vendo um resultado da forma que eu gostaria, ou vira e mexe, tenho que voltar para o mesmo tratamento. Chegou até mim essa postagem, né? Eu sinto no meu coração, né, que eu posso tentar esse caminho, que esse caminho, né, não vai me matar, não vai me fazer mal. Então eu posso me abrir para experimentar o novo, para eu talvez ter resultados diferentes, porque eu só vou ter resultados diferentes quando eu também faço escolhas diferentes. Mas eu não falo que tem comprovação científica, mas que já tem muita coisa, muitas curas, né? Que eu não sou a única, eu não sou a primeira, né? Então, buscou no Google, você vai ver relatos de mulheres que se curaram de doenças, até doenças que a gente fala assim, que são mais fortes, né? Tipo um câncer. Então, os ovários policísticos, ele tá muito ligado ao nosso pai. Por quê? Porque pela medicina egípcia, tá? Toda doença, né? Que a gente traz no útero, no ovário, nas trompas, sabe? Eu gosto de falar que é o nosso sagrado feminino. Então, todos os problemas que a gente traz nesses órgãos femininos tá ligado a um probleminha que a gente traz com o pai, probleminha ou problemão.
E talvez eu, como adulta, com a consciência que eu tenho, né, até mesmo olhando para minha infância e eu analisando a minha infância, eu não enxergo que eu tenho problema com o meu pai, né? Vera Lima, eu amo meu pai, a gente se dá super bem, não é sobre se dar bem, não é sobre amar, né? Tipo, talvez o seu pai foi ausente. E talvez o seu pai foi ausente não foi porque vocês não conviveram juntos. Talvez o seu pai e sua mãe eram casados, tinham uma relação feliz, era um lar, né, normal, vamos falar assim. Mas ele era ausente porque ele trabalhava muito. Talvez é aquele pai que viajava e trabalhava, passava tempos fora. É aquele pai que sim, trabalhava o dia todo e voltava para casa, mas ausente na medida que não era aquele pai que a sua criança, não a sua adulta com a interpretação de hoje, né? Não era aquele pai carinhoso, não era aquele pai que conversava, não era aquele pai que elogiava. Então, o ausente não é só o ausente fisicamente, é aquele ausente que a sua menina, a sua criança, até lá os 6, 7 anos de idade, sentiu a ausência desse pai, né? Esse pai não me valorizava, esse pai não me enxergava. Então, eu tenho aquelas características do post que eu coloquei, que ali você não precisa ter todas as características e você também não são só aquelas características, né? Porque nenhum oposto, meninas, ao mesmo tempo que essa mulher que desenvolveu os ovários policísticos e pela ausência desse pai, ela traz dentro dela uma raiva, né, enrustida. Então, por isso que muitas vezes ela se tornou essa mulher que toma as atitudes, essa mulher dinâmica, essa mulher que não sabe pedir ajuda, né? Ela tá desconectada do sentir, ela tá desconectada da intuição, que é feminina, ela tá desconectada das emoções dela. É aquela mulher que não se permite olhar para si. Eu não posso chorar, eu não posso ser a fraca porque eu tenho que dar conta aqui, né, da minha casa, da minha mãe. É aquela mulher que ela termina se doando mais para a família ou se doando mais para o próprio parceiro, para os filhos, até mesmo para um chefe, para os amigos do trabalho. E muitas vezes ela não é reconhecida. Então ela tá fora da essência feminina dela, né? Da emoção. Ela tá muito na energia masculina dela. Os ovários policísticos vêm muito da pergunta que você pode fazer para você mesma, né? Quais os seus sonhos que você não realizou, né? A síndrome do ovário policísticos tem uma frase que diz, né? Vou até ler aqui. Cadê? Ai, meu Deus, cadê? Eu tinha até clicado de amarelo aqui essa frase. Aqui, ó. O síndrome dos ovários policísticos tá muito ligado para você se fazer essa pergunta. Quais os meus sonhos que eu não realizei? E talvez essa mulher é aquela mulher que ela é tão voltada para o outro que ela nem se permite, né? Falar, mas eu gosto do quê? Se eu pudesse escolher, o que eu escolhia trabalhar com o quê? Eu escolhia fazer o quê? Eu escolhia me comportar como, né? Outra característica da mulher que tem o ovário policístico é aquela mulher que ela se deixou
se comportar devido rótulos. Rótulos de uma sociedade, padrão de uma família, de uma igreja, de uma religião. Ela se enquadrou ali sem olhar para si. Mas é disso que eu gosto. É isso que faz sentido para mim, que me faz bem. Então ela se desconectou desse feminino. E ao mesmo tempo que ela pode trazer, que ela pode não, quase 100%, né? Essa mulher que tem problema no ovário, ela traz essa raiva enrustida do pai. No seu oposto, em ao contrário, é aquela mulher que ela desaprova o comportamento da mãe. Ela desaprova as atitudes da mãe. E quando a gente nega essa mãe, a gente nega o nosso feminino. Aí eu sigo a vida tentando não repetir os erros que eu julgo que minha mãe teve, pelas atitudes, pelos comportamentos. E em uma visão bem mais profunda, que eu falo lá com as meninas, né, na academia, essa filha, o tempo todo, inconscientemente, tá, meninas? Ela tá tentando ensinar para essa mãe como ela deveria ter feito. Então, eu me torno essa mulher aí, né? Que se distancia dos sonhos, não se permite pedir ajuda, não se permite olhar para suas dores. Essa mulher muito young acaba atraindo, não é regra, mas acaba atraindo esses parceiros aonde ela tem que tomar a frente de tudo, aonde ela que decide tudo, aonde ela é o homem da relação. Então, aí a gente vai vendo, isso faz sentido comigo? Em uma dessas características, isso tem eu? Aí eu escolho experimentar um novo caminho para eu dissolver, né? E isso vai anular o tratamento que eu faço, o tratamento da medicina tradicional? Jamais, né? Até onde eu sei, né? E eu não dou alta de médico tradicional, não tiro remédio, não coloco remédio. O meu tratamento, né? Os meus conhecimentos, ele vem para agregar, para potencializar essa cura. Porque, meninas, vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, uma pessoa, como é que a gente traz uma crença, né, inconsciente dentro da gente? Porque eu tô falando aqui, tá, até para explicar a resposta da deusa lá. Pela psicologia pré e perinatal, tudo que a gente aprende dentro da barriga da mãe, né, o útero é a nossa primeira e grande escola, e toda a informação que a gente recebe pela primeira vez tem grande impacto. Então, para eu curar essa memória, para eu ressignificar, né, a gente tem lá as nossas dinâmicas que a gente faz, né, que é ressignificar a criança ferida, que é fazer a limpeza do útero dessa mulher. Ou eu tenho outra forma também de mudar isso. Por quê? Porque essa primeira informação que chegou para mim, toda primeira informação que chega, ela é mais forte, ela tem grande impacto. Você quer ver como uma pessoa muda de vida? E como mudar de vida, coisas diferentes acontecem na vida dela? Quando uma pessoa tem uma doença muito grave, que fica entre a vida e a morte, ou depois de algum acidente, que a pessoa
escolhe mudar de vida. Nossa, eu tinha um estilo de vida e depois desse acidente, depois dessa doença, sabe? Eu resolvi priorizar a família, eu resolvi priorizar a minha saúde. Então, antes eu não fazia exercício, agora eu faço. Eu mudei a alimentação, eu mudei, né? Ela mudou o estilo de vida devido a um impacto maior que ela teve. Aí as coisas começam a mudar para ela, né? O emocional dela muda, a saúde dela muda. Então, com certeza, ali o dia a dia muda. Foi o acidente, foi o entre a vida e a morte que fez ela melhorar de vida? Não. Foi as trocas de hábitos que ela teve. Aí, como ela trocou os hábitos dela, ela começou a ter outro estilo de vida e começou a ter mais saúde, começou a ter mais paz, começou, sei lá, tô inventando aqui, dar mais atenção para a família, ou começou a se priorizar mais, ao invés de fazer tanto por outro, ela falou assim, não, agora eu vou fazer por mim. E com isso ela começa a manifestar coisas diferentes. Então, por isso que a gente trabalha aqui nas mudanças de hábitos. Mas essas mudanças de hábitos, quando não é um impacto forte, né? Feito um acidente, feito uma doença que deixa você entre a vida e a morte, a gente tem esses caminhos que a gente vai para essas curas, que a gente fala que vem da medicina integrativa e que tá tendo aí resultados extraordinários, né? E meninas, não é só quando a gente parte para esse tipo de tratamento da medicina integrativa, da terapia integrativa, a gente não se cura só do sintoma, que é a doença. A gente cura o nosso emocional, aquilo que me fazia ficar triste, aquilo que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia me priorizar, aquilo que era um peso na minha vida, aquilo que eu tinha necessidade, né, de aprovação. Aquilo é equilibrado dentro de mim. Por quê? Porque eu venho com uma nova consciência, com um despertar. Aí eu não olho mais aquelas atitudes da minha mãe daquele jeito. E como eu não olho daquele jeito, aquilo não me dói tanto. Aquilo que meu pai fez, né? Pai ausente, pai muito autoritário, muito rígido. Não é que a minha história mudou. Não é que eu vou olhar para essa situação e eu vou falar assim, ai, né, é bonzinho. Não, eu continuo falando, olha, né, gostaria que tivesse sido de outra forma, vou até tentar, porque muitas vezes a gente tenta fazer diferente dos nossos pais e quando a gente vê, a gente está fazendo igualzinho, não porque a gente quer, mas quando a gente viu, a gente já fez. Porque isso é mais forte do que nós, né? Isso é incontrolável. Aí a gente fala, meu Deus, não queria fazer isso e fiz. A gente fala assim, nossa, eu tava fora de mim. Por quê? Porque são essas raízes, essas memórias que a gente traz, que são mais fortes e são incontroláveis. Por isso que a gente tem que olhar para essas memórias, para essas emoções. Por isso que a gente tem que vir para o nosso autoconhecimento. Quem eu sou? Por que eu me tornei essa mulher? Eu não me tornei essa mulher por um acaso. Eu não nasci nessa família por acaso. Eu não desenvolvi essa doença por acaso.
tem um outro caminho. Então, o quanto eu quero realmente não só me curar de uma doença, mas trazer esse equilíbrio emocional, essa paz, essa tranquilidade, essa aceitação e esse respeito, né, pela minha história. Eu não posso apagar a minha história, eu posso construir uma nova. Eu posso fazer diferente dos meus pais, mas liberando, olhando com outros olhos, da forma que esse pai agiu, da forma que essa mãe agiu. Só que aí a gente tem que ir para onde? Para o nosso profundo. A gente tem que curar a nossa criança ferida. A gente tem que limpar energeticamente o nosso útero, porque o nosso útero fica gravada todas as memórias de todas as mulheres que vieram antes de nós. Não vou abrir aqui, né? Porque tem uma explicação para isso também, né? Por que que o útero é o órgão que fica registrado todas as experiências. Já falei sobre isso aqui e tem posts e não sei se eu já deixei live gravada sobre isso, mas em outro momento a gente fala. Então, outro caminho também de curar essas feridas, né? Fora a terapia, essas medicinas integrativas, tem o quê? Muitas aqui já conhecem, que é o Ho'oponopono. Tem aqui a oração do perdão, que a gente está fazendo. Então eu só tenho que entrar no meu estado de liberar, de intencionar. Olha, eu não sei o que eu tenho que curar. Hoje a gente vai fazer a oração do pai, né? Eu não sei o que eu tenho que perdoar o meu pai, mas tem uma consciência maior que sabe, que está dentro de mim, uma memória gravada. Ou se eu tenho sim, se eu trago uma mágoa do meu pai, essa é a que eu sei, é a que eu lembro. Tem outras que eu não lembro. Então, eu também posso fazer por essa intenção. Mas aqui é mais um caminho que vai somando com os outros caminhos. Mas assim, a gente vai se curando, nossa vida vai ficando mais leve, a gente vai mudando de pensamento, de comportamentos, os nossos hormônios começam a funcionar de outra forma e assim a gente consegue aí ter uma vida e viver essa vida, independente das situações, dos atores, né, com mais leveza, olhando sempre pra gente, tá bom, meninas? Então vamos nos preparar aí para nossa oração do perdão. Se ficou alguma dúvida ainda, me manda um direct, tá bom? Eu prometo que eu respondo assim que der, porque eu tô aqui, como eu gosto de falar, na minha produtividade, ainda tô fora da minha rotina, né? Para mim, quem me acompanha sabe. Então, mas eu respondo, tá? O meu convite é: se abra, né? Confie no seu coração, que você não chegou aqui por um acaso. Confie nessa energia, nessa consciência maior, nesse Deus, né? Ou de acordo com o seu credo, em quem você acredita, tá? Então, meu convite agora é para você fechar os seus olhos, respirar profundamente. E se você tem ovários policísticos, se conecta com o seu ovário, coloca a sua mão lá, né, na região próxima. Se você não tem ovários policísticos, coloca a mão no seu útero, na intenção de limpar essas memórias. Que memórias que eu carrego dentro do meu útero? Que memórias são essas, né? Que o meu ovário, se eu tenho ovários policísticos, ele está no tamanho maior.
Então, vai se conectando com o seu útero, com o seu ovário. Vai se imaginando em um campo verde, uma grama verdinha. Vai conectando os seus pés descalços nessa grama. Sente a grama e respira. Respira a natureza. Respira essa energia poderosa que é da nossa amada Mãe Terra. A fonte da onde vem todas as medicinas, todas as ervas que cura. Essa é a verdadeira fonte da cura. E o seu corpo é inteligente. Ele sabe o que ele precisa para se curar. Então se conecta. Se conecta com a energia da terra. Vai imaginando que dos seus pés saem raízes como de uma árvore, grandes, fortes. E as suas raízes vão se aprofundando para o centro da terra, se conectando com essa energia, passando pelas pedras, pelas rochas, pelas águas da terra, até se conectar com a luz da terra, sentindo seus pés lá no grande útero, o útero da vida, os cristais da terra, aonde você visualiza, intenciona, acredita que suas raízes ficam iluminadas e através dessa energia, todas essas memórias negativas, elas vão sendo transmutadas em amor e luz, em amor e luz, e trazendo a figura do seu pai na sua tela mental. Se você não conhece o seu pai, imagina uma figura masculina. Se você tem esses traços, qual desses traços talvez você trouxe desse pai? Como seria o cabelo dele, os olhos, o tom da pele? Então vai imaginando uma figura paterna na sua frente e confiando que mesmo que tenha sido cruel, esse pai foi o pai perfeito para você, assim como você também é a filha perfeita para esse pai. Mesmo que você não entenda, que você não compreenda, que você fala isso não é possível, acredita que nós estamos com o véu do esquecimento e que essas almas pediram por esse pai, por essa filha, para a evolução da alma. Acreditando que os planos de Deus são maiores e melhores. E a gente não tem consciência para entender os planos de Deus. Então a gente só confia. A gente confia, mas a gente pode estar fazendo esse movimento de cura. E olhando para esse pai, na intenção de limpar essas memórias, de limpar essas dores. Ou você pode olhar e falar: pai, por mim eu acho que eu não tenho nada para te perdoar. Mas se eu tô com alguma doença
Porque tem uma medicina que diz que está ligado à figura paterna. Se eu estou sem essa força de ir para a vida, se está me faltando prosperidade, e tudo isso vem dessa energia masculina, e foi uma interpretação que a minha criança deu, mesmo te amando, mesmo achando que eu não tenho nada para perdoar, eu te ofereço essa oração. E mentalmente você vai repetindo essa oração. Pai, eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. A vida nos ensina através das discórdias. E eu aprendi a amá-lo e a deixá-lo ir da minha mente. Você precisa viver suas próprias lições. E eu também. Eu perdoo você, Pai. Me perdoe em nome de Deus. Agora vá ser feliz, para que eu seja também. Que Deus o proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero o Senhor alegre, sorrindo, onde quer que o Senhor esteja, Pai. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo da minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas, para que sigam seus próprios sonhos e os seus próprios erros. Não quero mais controlar nada nem ninguém. Por isso, peço que me perdoe e me solte também, para que o seu coração se encha de amor, assim como o meu. Pai, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. Pai, abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. Pai, abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. E você faz um gesto de gratidão por esse Pai. Se você acredita que você não tem nada para agradecer, agradece pela vida que Ele te deu. Você só está aqui porque Ele te deu essa oportunidade. E sim, você pediu para nascer. Não tem aquela história, eu não pedi para nascer. Sim, você pediu para nascer. E quem te deu essa oportunidade foi esse homem. Não poderia ter sido outro. Porque se tivesse sido outro, não seria você. Seria outra pessoa. E não você. Então, agradecendo a esse Pai, liberando esse Pai, deixando ele ir, seguir a vida dele, não importa onde ele esteja, se ele está nesse plano ou em outro. E você vai se conectando novamente com seus pés, com as suas raízes, que está lá no profundo da terra, iluminadas, recebendo toda essa nutrição
toda essa transmutação de energias negativas em positivas, trazendo a cura para todos os seus corpos, físico, mental, emocional, espiritual. Você respira na intenção de trazer toda essa luz, toda essa cura para dentro do seu corpo. E você vai imaginando as suas raízes subindo, adentrando pelos seus pés, essa energia gostosa, uma energia quentinha que vai passando pelos seus tornozelos, subindo pelas suas pernas, joelhos, coxas, passando pelos seus órgãos sexuais, pelo seu sagrado feminino, aonde você respira e se enche dessa medicina que vem direto da fonte, na intenção de curar, seja o seu físico, o seu emocional, as suas experiências. E essa energia continua subindo. E quando essa energia chega no seu coração, ela se expande, crescendo. E você respira pelo coração, aonde essa energia ela toma conta de todo o seu corpo. Você fica toda preenchida dessa energia, da cabeça aos pés. E essa energia, eu ativo a lei do micro e macrocosmo, a lei da correspondência, a lei da vibração empática. E essa energia, ela vai continuar trabalhando em você durante toda essa noite, amanhã, depois, durante toda essa semana, durante todo esse mês. E você respira, e você vai se conectando com o seu corpo, e você agradece por esse momento, um momento de encontro com você mesmo, um momento de reequilíbrio, de paz, de entendimento e de cura. E vai respirando e vai voltando pro aqui, pro agora, se sentindo bem, se sentindo muito, muito bem. Abre os olhos. Quem tiver um copinho d'água, toma uma aguinha. Quem não tiver água, eu sugestiono que tome água e durante esses dias tome bastante água, né? A água para limpar as nossas células. E é isso, meninas, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Amanhã, como eu vou ter que viajar, eu vou fazer a oração do perdão às 11 horas. Fazer até um número cabalístico, 11:11, tá bom? Vou postar lá nos stories, lembrando vocês. Amanhã a gente vai fazer a oração pra mãe, tá? Então, meninas, bom descanso, sextou, né? Durmam aí com essa paz. Ô Mari, eu que agradeço, lindona, seja bem-vinda, seja muitas mulheres chegando, sejam muito, muito bem-vindas, tá? Tô à disposição. Gratidão, Carol. Carol, tô por aí amanhã. Acho que umas 3 horas da tarde eu tô chegando. 3, 4 horas da tarde, tá bom? Beijos, mulheres. Até amanhã, 11:11. Tchau.
Edna, vou te mandar uma mensagem agora. E Isa, gratidão, viu, lindona? Mulheres, estou à disposição. Beijos.